E aí, galera, beleza? Eu sou o Luiz. E eu sou a Isa do Fortuna Sim. No vídeo de hoje, a gente vai mostrar na prática como usar um aplicativo para acompanhar os seus investimentos e a gente vai mostrar dois exemplos de carteira de investimentos diferentes. Eu já falei um pouco sobre esse aplicativo aqui no canal em outro vídeo e teve alguns comentários pedindo para eu mostrar na prática como usar o aplicativo e aí a gente resolveu juntar dois temas interessantes em um vídeo só, que é mostrando na prática como usar o aplicativo e também dando opções de duas carteiras de investimentos diferentes, uma um pouquinho mais conservadora e a outra um pouquinho mais agressiva, para quem gosta mais de correr riscos na renda variável, digamos assim. E a gente vai explicar daí por que a gente escolheu essa distribuição e vai mostrar no aplicativo como que teria sido o desempenho dessas duas carteiras nos últimos 5 anos. Basicamente, antes de você escolher um aplicativo para você acompanhar os seus investimentos, eu acho que é legal você passar pelo menos alguns meses fazendo, né, a planilha ali, atualizando no dedo mesmo, porque daí você tem muito mais controle. Primeiro que você aprende bastante sobre essa parte de investimentos, de rentabilidade, juros compostos, como que faz esses cálculos todos. E segundo que você acompanha mais de pertinho assim os seus investimentos, o que você, né, acaba fazendo com o seu dinheiro. É um bom exercício, né, para você aprender e se motivar mais a investir, aprender a investir. É um excelente exercício, porque além de você aprender essa parte, que assim, as pessoas falam que é básico, né, essa coisa de juros compostos, mas não é tão básico, e é tipo, é super importante, é um conhecimento que você aprende uma vez e você leva para a sua vida inteira. A noção de grandeza que você adquire com o passar do tempo, esse é um conhecimento você não consegue colocar um preço, assim, porque daí você consegue já, depois de algum tempo, meio que saber o quanto que o seu dinheiro renderia se você tivesse investido em um investimento que rende X, Y, Z. E se você não tivesse gastado com outras coisas. Exato. Então, vamos lá para o aplicativo. Eu vou montar aqui a carteira junto com vocês, mas antes acho que é melhor a gente falar, né, como que são as carteiras. Como vocês sabem, o nosso fundamento é minimalista, então a gente montou uma carteira justamente no extremo do minimalista, com o mínimo de ativos possíveis, e na verdade é bem simples, né? Tem 4 ativos. Essa carteira com 4 ativos, você não tem desculpa para falar que é muito complicado, que é muito difícil. Qual carteira você quer fazer? Eu quero fazer a mais arriscada primeiro. Então tá, então vamos mostrar qual é a composição da carteira. Estou com a carteira mais conservadora. E antes da gente dividir certinho quantos por cento a gente vai pôr em renda fixa, quantos por cento a gente vai colocar em renda variável, a gente queria deixar bem claro que a parte de reserva de emergência seria a parte, né? Então eu coloquei aqui no exemplo que você tem um gasto fixo mensal para as contas básicas de R$ 2.000. Então você teria uma reserva de emergência equivalente a R$ 12.000, né? Que seria 6 meses, pelo menos 6 meses dos seus gastos mensais. Então esse valor a gente vai colocar na taxa Selic, independente da carteira que você tem, independente do seu perfil de investidor. Se você adora investir em bolsa, se você adora investir em coisas super arriscadas, isso não muda, sabe? A base fica sempre igual. Então isso vai ser igual nas duas carteiras. E daí o que vai mudar entre as duas? A minha carteira, que vai ser mais conservadora, vai ter 25% aplicado no mercado de ações e o restante vai estar aplicado na renda fixa. Então, 75% vai estar na renda fixa. E a sua, como que vai estar? E a minha carteira, que é mais arriscada, ela vai ter 45% em ações e 55% em renda fixa. Olha, todo arriscado ele. Então, beleza, vamos começar aqui na prática. Eu vou abrir o aplicativo, ele se chama Real Valor. E eu vou adicionar manualmente os investimentos, vocês já vão entender por quê. E vamos lá. Novo investimento em Tesouro Direto. A gente vai fazer uma carteira simples, tá? A ideia que a gente teve é fazer como que seria a nossa carteira hoje se a gente tivesse feito essas aplicações há 5 anos atrás. Então, a minha carteira de investimentos vai ter 75% em renda fixa, metade disso vai estar em Tesouro IPCA de longuíssimo prazo e metade em Tesouro pré-fixado também no prazo maior que tiver. E os outros 25% eu vou colocar em BOVA11, que é a ETF que segue o índice da Bolsa de Valores de São Paulo, né, o Ibovespa. Tá, então beleza. Então eu vou colocar aqui, já que eu já expliquei o que é, vou colocar aqui IPCA.
Opa. IPCA 2045, que é o mais longo que tem. Corretora, tanto faz. A gente já tem um outro vídeo aqui no canal mostrando quais corretoras que a gente já usou, que a gente usa, que a gente recomenda. Se você tiver em dúvida ainda qual corretora usar, dá uma olhada nesse vídeo. Data da operação. A gente tinha colocado 2/2 de 2015. A gente não ganha nada, tá, pra colocar o XP ali, não tem nenhum patrocínio, nada não. assim, é só que a gente tem conta lá e a gente já utiliza a XP há bastante tempo, então é a corretora com que a gente está mais habituado. Valor investido, 37.500. A gente vai simular um valor de 100 mil reais, então você teria 100 mil reais na tua conta, e daí a partir daquele momento você falou, beleza, agora eu vou começar a investir em outras coisas que não na poupança, ou que não na conta corrente, e aí a partir desse momento, da data de 2/2 de 2015, até hoje, quanto você teria, né? Isso que a gente vai ver lá no final. Ah, mas eu não tenho 100 mil reais para investir. Cara, não se preocupa, 100 mil reais é só para facilitar a conta aqui. Porque pra ficar um número mais fácil. Podia colocar 100 reais, mas aí ia ficar muito difícil para fazer a compra da Bova 11, porque a Bova 11 só acho que é 40 e poucos reais. Aí tá, rentabilidade do título. Nesse caso é IPCA mais 5,99. Eu pesquisei essa taxa direto no site do Tesouro. Tenho lá a rentabilidade histórica e você consegue ver exatamente quais que eram as taxas que eram negociadas e aí você consegue ter uma ideia realista de quanto seria uma taxa interessante. Opa, eu falei 5,99. Beleza, vencimento, custo não tem nada nesse momento. Confirmar. Parabéns! A sua transação foi adicionada com sucesso. Adicionar outra. Aí agora vamos por Tesouro Direto. Pré-fixado. Nessa época, o tesouro mais longo que tinha era com vencimento para 2021. Então, as datas de vencimento dos títulos também vão deslizando. Então, tipo, em 2015, o título mais longo que eu tinha era 2021. Então, por isso que eu tô escolhendo esse. Hoje, se você for entrar na corretora, naturalmente você vai ter vencimentos mais longos. Por isso que aparece aqui na lista outros vencimentos. Banco XP de novo. Data de operação é a mesma, 2/2 de 2015. Valor investido vai ser o mesmo. Vai ter umas adaptações aqui, tá? A gente tá fazendo aqui da melhor maneira possível. Ao vivo e a cores. Ao vivo e a cores, sem edições. Sem edições. Rentabilidade do Tesouro Pré. Nessa época, o Tesouro Pré pagava muito bem. Então, tipo, a taxa que eu tenho aqui é 13,24 histórica, né? Meu Deus, né? Nossa. Então, é um valor muito, muito bom. Confirmar. Show! Agora eu vou fazer o investimento da reserva de emergência, que também é tesouro, como eu falei. Vou colocar aqui Tesouro Selic, na época também era 2021. Em 2015, esse título Tesouro Selic 2021 começou a ser negociado no dia 10/3. Então, por isso eu vou colocar aqui 10/3, não vai ser exatamente o dia 2/2, mas é bom o suficiente, vai. Valor investido, como eu falei, 12 mil reais, que é o valor da sua reserva de emergência, se você gasta 2 mil todo mês, né? Pelo menos esse valor. A taxa de rentabilidade eu não vou colocar nada, porque nessa data que eu mencionei, o valor era 0,00 exatamente. Vencimento já tá certinho, confirmar. Beleza, agora ficou faltando a parte de renda variável, que nesse caso eu vou colocar 25% dos 100 mil, que seriam 25 mil reais. Novo investimento, ações, ETFs ou FI. Nome do papel, Bova 11. Banco, tanto faz. A data de operação eu vou colocar 2/2 de 2015 para ficar exatamente na data que você começou a montar a carteira, né? E o valor era 46. 27, eu acho. E 27. Esse dado a gente pegou do Yahoo Finance. Se você procurar no Google Bova 11 histórico Yahoo Finance, você vai encontrar lá uma série histórica bem grande. Então aqui a gente vai fazer 25 mil, que é quanto eu quero investir, dividido por 46
540,27 para ver quantas unidades eu vou comprar. 540,30. Eu vou pôr 540 só para ficar redondinho. Ele mostra aqui abaixo. Beleza, confirmar. Ver resumo. Aí agora que o bicho pega. Aqui na tela você consegue ver várias coisas, né? Inicialmente aqui aparece na parte superior a parte de renda variável, que é o que mais varia, provavelmente é o que você vai ter mais curiosidade de ver. Depois de toda essa queda que teve semana passada, essa semana, naturalmente, tá tudo vermelhinho aqui. Hoje foi o dia do circuit breaker da bolsa e foi pro vinagre, basicamente. Aí aqui, se você rolar um pouquinho para baixo, aparece a parte de rendimentos, isso é bem legal, você consegue ver quanto você teria ganhado em cada período. Então ele mostra a partir de 2020, no mês de março, no mês de fevereiro, mês de janeiro, mostra em 2019, né, isso aqui 29,46 seria acumulado já o ano inteiro, e daí ele vai mostrando todos os meses aqui, você consegue ir abrindo e vendo quanto que você ganhou. Você também consegue colocar metas, mas isso a gente não vai mostrar agora. Ver mais. Parabéns, desde que você começou a investir, você já ganhou 105.077. Ou seja, você pegou do teu bolso, das tuas economias e colocou 100 mil há 5 anos atrás. Se você tivesse feito o básico, essa carteira aqui que a gente mostrou há 5 anos, hoje o seu dinheiro já teria trabalhado para você 105.077 reais. A gente não está considerando nenhuma taxa aqui de custódia, nem tudo mais, mas é o dobro. Você, você colocou o seu dinheiro em 5 anos, você dobrou de valor. É, muito bom. É muito bom. Ele mostra exatamente aqui quanto você pagaria de imposto, isso eu acho bem legal, porque às vezes a gente faz uma simulação de juros compostos, mas acaba não sendo muito complicado de levar o imposto em consideração, porque você precisa não levar só o imposto de renda em consideração, mas precisa também levar em conta a taxa de custódia. Aqui embaixo tem outras coisas bem legais. O que eu mais gosto de olhar no Real Valor, no meu perfil, é essa parte de performance aqui. Você consegue ver qual foi o rendimento total, então aqui ele mostra 93,83% e quantos por cento do CDI a sua carteira teria rendido. Então essa minha carteira teria rendido 157,69% do CDI. Você consegue também escolher o benchmark, você pode colocar, quero ver na poupança, comparando com a poupança, quanto que eu teria ganhado. Aqui ele mostra, que você teria ganhado 261,22% da poupança. É quase 2,5 vezes o valor que você teria na poupança. Aí você pode colocar outras coisas aqui, colocar o SP500, que é o índice americano, pode pôr IPCA, pode dar uma brincada aqui, ver com o IBOV, e você consegue ver quanto que você tem hoje na renda fixa e na renda variável. Aí você consegue também ver os gráficos da valorização, essa valorização aqui é temporal, então você consegue ver os ruidinhos lá, que também nos títulos do Tesouro Direto você também tem a variação, né? Principalmente quando o prazo é maior, né? Você tem uma variação maior dos preços. Mas se você segurar o teu título até a data do vencimento, você não precisa se preocupar com nada, né? A taxa que foi acordada foi definida no momento da compra. Então aquela taxa maravilhosa de 13,50 e alguma coisa. Saudades, né, daquele tempo. Tá valendo. E aí, a parte de ações é a mesma coisa, você consegue ver as linhas aqui, exatamente no período temporal. E é bem interessante olha como é que fica a parte de a sua valorização e o IBOV, que é exatamente esse o papel do índice, é seguir o IBOV, né? Então é bem legal. Então, se você clicar aqui em alocação, você vai ver exatamente como que está a alocação no dia de hoje. Como eu falei, lá quando eu fiz essa aplicação, eu coloquei 75% em renda fixa e 25% em renda variável. Como os investimentos vão rendendo ao passar do tempo, essa variação vai sendo corrigida com a rentabilidade, né? Por isso que é tão importante você fazendo novos aportes mensais para você garantir que a alocação que você quer está sendo respeitada, né? E não é porque está 79% em renda fixa e 21% em renda variável que você precisa vender um pouco da sua renda fixa para colocar na renda variável. Esse desequilíbrio, entre aspas, ele é normal e o que você faz para corrigir ele é todo mês, os novos aportes você coloca naquilo que tem menos.
Então, por exemplo, se você olhou lá, putz, eu tenho 21% em renda variável, então faltam 4%. Então, os seus aportes agora vão ser feitos em renda variável até que o seu portfólio volte a ter os 75, 25%. Mas não é assim, não é uma regra dura, assim, que você precisa seguir super à risca o 25, 75. Se tiver 24 e 76, tudo bem também. Você tem que seguir com bom senso, não adianta querer seguir tudo exatamente como você definiu, porque aí você vai acabar pagando mais imposto, tendo mais trabalho para ver, corrigir os percentuais exatamente como você quer. Às vezes o preço unitário do título também acaba influenciando um pouco quantas unidades você consegue comprar, principalmente se você tem menos dinheiro para investir, né? Então tem que usar com bom senso, né, esse critério. É só para você ter mais ou menos uma guideline e saber aonde colocar o seu investimento. Outra coisa que eu acho bem legal aqui é que você consegue ver exatamente quanto que você tem em cada um desses investimentos. Então você consegue ver quanto você tem em IPCA, quanto você tem em Tesouro Pré, quanto você tem em Tesouro Selic. Aqui você consegue ver que o valor da sua reserva de emergência, que era 12 mil, se você nunca usou ele nesses 5 anos, que é muito improvável de acontecer. Mas a gente espera que você não precise usar, né? Você teria 19 mil reais, né? Então esse valor já foi sendo corrigido pela inflação. Provavelmente o seu custo de vida, que era 2 mil há 5 anos atrás, não é mais 2 mil, então você também precisa ir reajustando a sua reserva de emergência conforme os anos forem passando. Então, se, sei lá, 5 anos atrás você precisava de 2 mil e hoje a situação financeira da sua família mudou, você tem filhos, você tem um cachorro, ou você está em outra situação de vida, outra fase de vida, sei lá. Agora os seus gastos mensais são 3 mil, agora você precisa readaptar a sua reserva de emergência para cobrir os seus gastos do seu padrão de vida hoje, né? Não é porque você tinha um padrão de vida há 5 anos atrás que você nunca mais vai olhar para a sua reserva de emergência, né? É sempre importante. São 6 meses, 6 a 12 meses dos gastos mensais atuais, né? Mais recentes, não do gasto mensal de, sei lá, 15 anos atrás. E aqui em extrato você consegue ver exatamente quando você fez as movimentações, quando você fez as compras, tudo certinho. Que mais que a gente pode olhar aqui? Metas, comparador de ativos, entender a sua carteira. Isso aqui eu vou deixar para vocês fuçarem, no mais estilo fuça e clica. Então, dá uma fuçada, tem notícias, você pode ler várias coisas interessantes. E acho que é isso daí. A gente vai mostrar agora como teria ficado a composição da carteira da outra forma, né? Então, a carteira do Luiz. E aí a gente pode fazer a comparação dos dois investimentos. Então, beleza, eu editei aqui a mesma carteira, a gente só mudou os valores. E outra coisa que eu queria deixar claro é que a gente colocou valores bem redondinhos, tipo 27.500, só que se você for ver na prática quanto custa o preço unitário, você vai ver que é tipo 45 e 31. Não é um número cheio, então você não conseguiria 27.500. Exatamente 27.500. Mas a gente tá aproximando aqui, a nível didático, mostrando como funciona o app e mostrando as filosofias de investimento diferentes. É uma aproximação mesmo porque a gente não levou em consideração nenhuma taxa de custódia e a corretagem na hora da compra da Bova 11, mas as corretagens são tão pequenas também que em relação ao montante principal que nem ia fazer tanta diferença. Então vamos dar uma fuçada aqui para ver o que mudou. Surpreendentemente não mudou muito. Total em carteira 214 mil, a outra Deu até era menos, era 217 mil. Depois a gente vai colocar um print aqui comparando as duas versões, aí vocês conseguem ver melhor, mas nossa, realmente... No final, o que você pode ver que mudou é no gráfico em pizza, provavelmente a alocação é vai verdade. estar bem diferente. A alocação agora eu tenho 39% em ações, 61% em renda fixa. Como a gente conseguiu uma taxa de renda fixa pré-fixada muito boa, a carteira mais conservadora conseguiu ser tão boa quanto com menos risco, né? Isso é tão interessante de você analisar porque quando você tem conhecimento em montar estratégias que sejam balanceadas, então saber exatamente quanto colocar em cada investimento, quanto por cento colocar em cada investimento, você consegue manter o seu retorno alto e tentar reduzir o risco, né? E outra razão para essas duas carteiras serem tão parecidas é que essas duas carteiras são duas otimizações de portfólio, que é a estratégia que a gente utiliza para escolher aonde investir. Então, ela é, na verdade, o resultado de duas otimizações,
uma um pouquinho mais arriscada, outra um pouquinho menos arriscada, mas no final você vê que o desempenho delas é muito parecido, muito em função de ser uma otimização de portfólio também. A poupança era 2,56, essa aqui é 2,54, então foi muito parecido. E aqui você consegue ver que existe uma dependência da taxa que você consegue na renda fixa com o cenário na renda variável. Então, se nessa época que a taxa da renda fixa estava super atrativa, para as pessoas que estavam investindo era muito mais atrativo colocar na renda fixa porque você tinha a certeza de ter uma rentabilidade na faixa de 13%, que é muito alto. Então, na Bolsa Americana, a gente viu naquele vídeo que a gente gravou que a taxa histórica de retornos anuais é na faixa de 10%, 10%. né? Então, 13% sem risco, né? Quer dizer, com risco inerente aos investimentos do Tesouro, mas é praticamente sem risco, que é um investimento muito bom. Então, é bem interessante ver essa diferença. Né? Isso te diz também uma outra coisa muito interessante, que é, isso não te diz necessariamente que você deve, então, investir mais em renda fixa e menos em renda variável, porque ter mais em renda fixa é melhor do que ter mais em renda variável. Isso te diz apenas, a única coisa que a gente consegue concluir olhando para esses resultados é que você deve ter exposição a todos eles. Você deve ter um pouco em renda variável, você deve ter um pouco em Tesouro Pré, um pouco em Tesouro IPCA de longo prazo e um pouco em Tesouro Selic. Uma última coisa que eu queria pontuar, que eu achei bem interessante aqui, depois que eu estava dando uma fuçada melhor, é que o histórico da carteira, da tua carteira, é muito mais volátil. Então, aquela curva que a gente vê, que é reta, que seria a poupança, né, ou o CDI, no caso, posso escolher aqui o CDI, ela é uma linha reta. E a carteira daí vai ser, teoricamente, alguma coisinha reta, mas como tem a oscilação, vai ser alguma coisinha variável. E da tua carteira é muito maior a volatilidade. Então, a gente tinha visto que a performance da minha carteira hoje tinha sido ruim, né? Mas olha da tua como foi. Só hoje, 4,55. 10 mil reais. Você perdeu 10 mil reais em um dia. Então, hoje foi um dia exatamente, atipicamente ruim, né, para a Bolsa. Muito ruim. E isso é o que a gente representa a volatilidade. Então, é a variação quando tem alguma incerteza associada, né? Embora a gente tenha mostrado essa estratégia como se você tivesse pegado um blocão de dinheiro, 100 mil reais, e investido tudo numa pancada só, 5 anos atrás, sei lá, 2015, na vida real, na prática, você não vai fazer isso. Você vai investir um pouquinho todo mês. E daí, quando você faz isso, quando você investe um pouquinho todo mês, o que acontece é que a carteira que é mais volátil, você também se aproveita um pouco mais dos momentos de baixa dela e você participa, você compra ativos da bolsa mais baratos quando a bolsa está ruim. Então isso daí acaba atenuando também um pouquinho essa oscilação maluca, né? Porque daí você teria várias compras, uma compra cada mês, e essas compras serão compras muito menores. Então você, né, no final, claro, você teria tido no dia de hoje uma perda substancial, mas no mês que vem você vai comprar e vai ter caído bastante, e enfim, para quem está interessado em participar com um percentual maior da carteira em renda variável, você tem que assumir e você tem que aceitar que essa é uma realidade com a qual você vai precisar conviver. Se você não está disposto a incorrer, né, se você não está disposto a enfrentar esse tipo de volatilidade, oscilação, daí você tem a opção da carteira menos arriscada, que é a carteira que tem 25% dos ativos em bolsa. Simplificar é como se você estivesse comprando todo mês 1 quilo de cebola, sei lá. Daí num mês você paga R$3, no outro mês você paga R$2, daí no outro mês você paga R$4. Na média, você pode fazer uma média de qual foi o preço que você pagou no quilo da cebola. Com as ações é semelhante, então, ou com os outros ativos da sua carteira de investimento é semelhante. No longo prazo, você tem várias pequenas compras que te dão um preço médio de quanto você pagou naquilo. Então, nesse exemplo que a gente fez, a gente colocou um aporte só para ficar mais fácil, porque não teria como fazer um aporte mensal para 5 anos. Mas aí, se você tiver uma carteira de investimentos já mais elaborada e você quiser ver, nesse aplicativo também dá. Eu já uso esse aplicativo, então eu tenho a minha carteira registrada. Eu coloquei tudo manualmente, mas existe a possibilidade de você pegar os dados direto da corretora também, para quem tiver preguiça de fazer isso, é uma boa opção.
E aí você tem que colocar uma por uma. Se você fez compras todos os meses, aí você tem que ir colocando todos os meses manualmente ou deixar que ele atualiza com os dados da corretora. Para quem gostou e ficou assim super entusiasmado com essas duas opções de portfólio, por favor, não siga elas, tá? Elas são assim, são só exemplos que a gente fez para ilustrar mesmo, então uma carteira com mais risco, uma carteira com menos risco, mas a gente vai sim preparar um portfólio, a gente vai explicar como que você faz para escolher na prática, a gente vai disponibilizar sim, de 5 a 10 opções de portfólio e você vai poder escolher de acordo com o seu perfil de risco. Como assim? Se liga nos próximos vídeos que a gente vai explicar mais. A gente vai explicar como montar uma carteira de investimentos minimalista, seguindo essa nossa filosofia, sem muito trabalho, com aportes mensais, com consistência. E a gente vai disponibilizar tudo aqui no YouTube, vai sair as aulas direto aqui, uma por semana. Então, se você tiver interesse e já quiser participar, clica aqui no se inscrever, ativa as notificações, que aí você vai receber quando tiver uma aula disponível. Vai ser tudo 100% online, 100% gratuito, para você finalmente começar a investir. Sem mais desculpas. Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu acho que ficou um pouco longo, mas a gente quis explicar tudo direitinho como funciona, como a gente faz, para vocês também entenderem por que e não só repetir. Se vocês tiverem qualquer dúvida sobre o aplicativo, sugestões ou até mesmo alguma dúvida sobre a carteira, deixa aqui nos comentários que a gente vai responder todo mundo. Esse vídeo não é um vídeo pago, a gente está mostrando porque a gente gosta desse aplicativo, a gente usa e a gente achou que era uma ótima ferramenta para mostrar como funcionava a carteira. Então, se você gostou, deixa seu joinha, compartilha com alguém que está precisando de um aplicativo para ajudar nesse processo de acompanhar os investimentos. E nos acompanhe também pelo Instagram, que a gente está sempre colocando outros vídeos por lá. Vou deixar aqui o arroba do nosso perfil. E a gente se vê no próximo. tchau! Tchau, tchau.